Olá, meu nome é Farhad Abdullahian e eu aceitei o convite da minha amiga querida Margarete Fabiola Carneiro, que eu chamo de Maggie, de falar com vocês sobre minha trajetória e sobre gerenciamento de projetos no contexto internacional. Eu costumo dizer para pessoas que, falar sobre mim é um pouco complicado, porque eu tenho mais ou menos 45 anos de experiência profissional e é muito difícil de resumi-lo em poucas palavras. Então, normalmente eu falo para meus amigos e meus alunos, Google me. Mas isso também mudou. Agora eu falo, coloca meu nome no seguinte pergunta, num software que chama-se Perplexity.ai. E pergunta simplesmente, quem é Farhad Abdullahian? Mas tem que digitar corretamente meu nome. Farhad Abdo2Lahyan. É interrogação. E aí vocês vão saber de quem eu sou e como que eu sou, porque a minha vida é um livro em aberto. Então vamos diretamente ao tema que eu acho que vai ajudar muito mais vocês, tanto os gerentes de projetos iniciantes, quanto aqueles que estão nessa profissão há muitos anos, porque as coisas mudaram radicalmente atualmente. Então, eu costumo dizer que hoje em dia a gente fala de policrises, né? Policrise não é um conceito novo, foi um conceito que foi cunhado por Edgar Morin nos anos 1993, mas popularizou a partir de 2020. Então, aí a ideia é um conjunto de crises interligados, climáticos, geopolíticas, tecnológicas, etc., que se amplificam mutuamente e se embaranham, né? Então, agora ficou muito mais complicado saber o que causou o quê e como que são esses encadeamentos, né? Por exemplo, guerra na Ucrânia, que cria uma crise energética, que cria inflação, que cria também tensões alimentares, porque os dois países são exportadores de grãos e de fertilizantes. Então, toda a cadeia, digamos, de alimentos ficou afetado, afeta o Egito, que não tem nada a ver com o peixe, afeta os países do Saara na África, que dependiam de importação humanitária de alimentos. Então, tudo isso aqui afeta pessoas que não têm nada a ver e cria problemas no mundo do gerenciamento de projetos. Então, os desafios no mundo de gerenciamento de projetos é que a complexidade sistêmica aumentou, né? E só para dar um número para vocês, 68% dos projetos em 2024 tiveram escopo alterado no meio das crises externas, né? Riscos interconectados, por exemplo, logística afetada por clima, por sanções, por escassez de chips e agora com Trump e ameaças de tarifas. Então, você vê que esse tipo de situação que a gente pensava que era fácil de lidar, fica muito mais complicado para seres humanos. Então, existe essa pressão humana, esse estresse crescente. Então, 45% das empresas cancelaram projetos em 2024 por estresse coletivo, né? Então, equipes multigeracionais lidando com ansiedades distintas. Então, pessoas da minha idade trabalham com pessoas muito mais jovens. Então, a gente tem zoomers de um lado e baby boomers do outro lado. E como é que eles conseguem, digamos, trabalhar em ambiente multifuncional, multidisciplinar, para gerenciar e entregar projetos, resultados e, sobretudo, realização de benefícios, né? Então, quais são as habilidades críticas que são necessárias? Bom, logicamente, liderança adaptativa, porque a situação muda radicalmente. Nós não estamos mais falando de VUCA já é do passado, a gente está falando de policrise, né?
A gente tem que reprogramar projetos em horas. Realocação de equipes pós-sanções da Rússia, por exemplo, é uma coisa que foi que afetou muitos projetos no primeiro mundo, mas também no terceiro mundo, né? Por exemplo, alfabetização sistêmica. Agora nós precisamos rapidamente saber lidar com a tecnologia. Então, não é mais aceito de ser analfabeto digital. Então, esse mundo nos puxa para que a gente possa fazer isso. A gente tem que também mapear a inteligência artificial e verificar como é que essa inteligência artificial pode ser usado para migrações climáticas. Impacto mão de obra na área de TI, por exemplo. Estão dizendo que nós não precisamos mais de programadores, basta falar com o ChatGPT que ele vai sair programando até criando sistemas inteiros, né? Gestão de conflitos ampliados, então a gente tem policonflitos agora, de todas as ordens, não somente econômicos, mas também sociais, étnicas, e as guerras que estão conflagrando no mundo todo, nos estão puxando para o lado, digamos, de ser mais eficazes em lidar com conflitos, né? Outra coisa que está havendo é mediações entre realidades paralelas. Funcionários em zonas de guerra versus escritores estáveis. Outro dia eu estava trabalhando, fazendo um curso aí de liderança dentro da minha organização, e a gente tinha colegas que estavam conectados de Ucrânia, colegas que estavam conectados do Gaza, colegas que estavam conectados do Sudão, todos no mesmo curso. E o tema era como ser melhores líderes nesse tipo de situação, né? Outra coisa que é importante são estratégias de ação. Nós temos que ter agora planos antifrágeis, né? Exemplos: startups usando módulos independentes para substituir componentes bloqueadas, por exemplo, chips de chineses que você não consegue mais importar, ou embargos que acontecem, né? Então aí você tem que achar soluções criativas para superar esse tipo de constrangimentos que estão sendo colocados de um dia para o outro, né? De maneira totalmente inesperado e totalmente aleatório, né? Aí você tem que trabalhar com matrizes de riscos entrelaçados. Por isso que, então, meu amigo Guilherme Pereira Lima, ele criou uma nova metodologia que chama-se Primeiros Princípios em Gestão de Riscos. É uma coisa interessantíssima que junta coisas antigas, pensamento aristotélico, com inteligência artificial. Você vê que, então, agora as coisas estão todas interconectadas. Outra coisa que a gente tem que trabalhar são ferramentas visuais para cruzar crises globais versus recursos dos projetos. Então, não temos mais tempo para escrever centenas de páginas, a gente tem que ser visuais. E isso nos leva a um outro tipo de situação, né? Comunicação em 3 camadas, né? Então, esse aqui que é muito interessante, né? Temos que trabalhar com técnicas, né? Por exemplo, lidar com atrasos, emocional, suporte, a gente tem que dar suporte para a nossa equipe, estratégica, revisão de metas rapidamente. Antigamente a gente fazia planos plurianuais, agora a gente tem que fazer planos mensais. Quer dizer, a coisa muda de maneira, de uma velocidade enorme, né? E para concluir, então, frases-chave que eu posso dizer para vocês. Não é sobre evitar crises, mas surfar suas ondas. É fácil de dizer, mas é difícil de fazer. Outra coisa que podemos falar é em oportunidades. Projetos bem geridos em policrises aumentam resiliência organizacional em 40%. E uma dica final.
priorize velocidade, speed, decisões ágeis e empatia, gestões humanas, como pilares. Então, as duas coisas. Rápido, mas de forma humana. Muito obrigado.